nós temos aí algumas etapas desse processo, né? Na etapa agora que a gente está falando da gestão do risco psicossocial, eu ainda estou fazendo isso aqui internamente e tal, não apareceu nenhuma doença. A partir do momento que aparece uma doença mental, né, e que essa doença ela é levada ao judiciário, ou seja, judicializada, né, num processo por doença do trabalho, do ocupacional que seja, aí sim, o que acontece lá? Primeira coisa, eu tenho que ver se essa doença é incapacitante. Segunda coisa, se essa doença tem relação com a empresa. E terceira coisa, se isso trouxe prejuízo ao paciente, né? Então, o que a gente vê numa perícia médica é exatamente isso. Ver se a doença mental ela trouxe uma incapacidade, né? Temporário ou não, inclusive. Então, ele ficou temporariamente sem condições de trabalhar, ficou 30 dias. Tá, 30 dias acabou, depois não tem problema nenhum, né? E se isso tem relação com o trabalho, isso chama-se nexo causal. Então, assim, para estabelecer isso, o médico precisa ir no ambiente e verificar. E nessa verificação é que todos esses documentos aí vão ser válidos. Por exemplo, o questionário, a minha questão, a minha pesquisa de clima, todas as ações que eu tive precisam ser transformadas em papel. O problema é que as empresas fazem muita coisa e não tem nada escrito no papel. Aí que tá. O que adianta ela fazer, por exemplo, aniversário todo mês e ela não ter uma foto para comprovar isso aí? Porque queira ou não, tá? O aniversário que você faz todo mês é um momento de confraternização, troca ali de experiências com o pessoal. Isso não vai resolver risco psicossocial, mas é uma prova pequena a seu favor, né? Você tem, por exemplo, lá uma sala de descanso, de repouso, por exemplo, no telemarketing. A hora que você tem uma discussão com o cliente, né, você vai para a sala de descompressão. Isso é uma prova a seu favor. Então você precisa ter tudo isso catalogado para, na hora de um processo, você falar, não, mas eu tenho isso, 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 eu tenho isso. Né? Nesses casos, até a terapia que é individual vai resolver. Olha, então também, a pessoa quando tem um problema aqui, ela passa por terapia. A empresa disponibiliza terapia individual para quem, por exemplo, perde um parente, para quem, por exemplo, está em processo de separação, né? Para quem, por exemplo, foi demitido, a empresa demite, já dá algumas sessões de terapia lá com o cara, ou então paga uma recolocação profissional como forma de evitar o sofrimento pela demissão. Então, tudo isso são ações. O problema é que muitas empresas têm isso, mas não documentam. É preciso documentar isso a todo tempo. E isso vale. A própria prova testemunhal, uma questão de assédio, por exemplo, né, leva pessoas em juízo. Fala, não, ela não era assediada. O que havia, o chefe cobrava a meta, o chefe falava e ela não cobrava, não batia, ficava lá, né? E se percebe que ela não se esforçava, ela na verdade deixava correr solto, já não estava nem aí. Então quer dizer, até a prova testemunhal e juízo é uma forma de se comprovar esse nexo causal. O nexo causal é o liame que liga a doença da pessoa ao trabalho, né? E como é que eu faço isso, por exemplo? Eu sei que uma trabalhadora sofreu, recentemente saiu, por exemplo, que a empresa mandou a moça ir de uma sede da empresa para outro local de outra empresa, e no meio do caminho era um local noturno tal, e ela foi estuprada ali, parece por 3 pessoas, tal, isso, aquilo, outro. Suponhamos que isso tivesse sido... não, e nesse caso, com o trabalho, a empresa foi condenada, porque é um acidente de trabalho. Mas suponhamos que, assim, ela esteja indo do trabalho para casa e, ao chegar próximo da residência, foi abordada por 3 malfeitores que a estupraram. Ele é acidente de trabalho, mas ele não tem responsabilidade da empresa, ele foi um acidente de trajeto, e aí sim, o conhecimento dessa história pode ser importante para a empresa, para algo que se desencadeie no futuro, porque dali 2, 3 meses a pessoa está com um problema de depressão em razão do estupro que ela sofreu, e aí, quem vai pagar o pato? A empresa? Não, aí, olha, isso aqui teve um fundo que foi esse estupro que ocorreu, isso aqui, por isso que é bom a empresa saber. E isso já acontece nos outros casos, né? Por exemplo, as empresas sabem muito bem
que pessoas que são praticantes de esporte, por exemplo, o judoca, né? O judoca ele põe muito em uso o ombro, joelho, essas coisas. Então, tem um cara lá que é contador, tá com problema de ombro. Gente, não foi no serviço. Isso foi, né? Ele é campeão brasileiro aqui de judô, tá aqui documentado, isso, aquilo outro. Agora, como é que a gente faz isso para risco psicossocial? É isso que a gente precisa descobrir, né? Botar tipo uma luz em cima de cada trabalhador e monitorar ele, o que ele faz na sua vida extralaboral também, para ver o que acontece. Isso é o mais difícil, porque o risco psicossocial, ele já tem aquela coisa de si, não existia um diagnóstico objetivo. A pessoa chega lá, se desmonta na frente do médico, o médico, ela tá, pronto, já mudou o afastamento. Tinha médico aqui que falava isso, mas ela chorou na minha frente, tá? Ué, doutor, mas o choro agora é sinal de doença? Eu não sabia, né? Quando, na verdade, assim, se a pessoa é um bom simulador, ela vai conseguir simular e mostrar que o risco psicossocial, que ela tem realmente algum problema.